Fala, nação rubro-negra, tamo junto aí para mais um vídeo aqui no canal Fla Cegueta. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Saoso, deficiente visual e analista de futebol. É isso, nação. Logo mais o nosso Mengão estará em campo às 19h30 lá na Arena da Baixada para enfrentar o Atlético Paranaense. E sinceramente, o confronto não assusta. Não assusta por dois motivos. Aliás, três motivos. Primeiro motivo é que a grama sintética, vamos lá, não tem problema nenhum jogar ali. O Flamengo sempre que vem performando sobre esse tipo de gramado, vem conseguindo êxito. Vide aí as atuações do Engenhão, na Arena MRV, na Allianz Arena, enfim, na Arena da Baixada não é diferente. O Flamengo se dá bem com esse tipo de grama. Outra questão, o retrospecto recente contra o Atlético. Nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, 2 empates e somente 2 derrotas. Freguesaço, né? Os paranaenses se tornaram freguesaços do Mengão. E o terceiro motivo que para mim reforça o favoritismo do Flamengo é o potencial do time, né, gente? O potencial do time. Quando o Flamengo teve aquela exibição exuberante contra o Grêmio, Rafael Sobis no Sport TV disse o seguinte: pô, basta o Flamengo atuar com 70% do seu potencial que passa o carro em qualquer um, inclusive no Palmeiras. Palavra de Rafael Sobis. E eu concordo com ele. Então, independente de qual seja o time que estará em campo logo mais, e vamos trazer a provável escalação, pois está dificílimo escalar esse Flamengo para depois. Qualquer jogador que estiver ali, não importa. O Flamengo entra como favorito. E desse modo, esses três pilares de análise que eu trouxe para vocês, para mim, corroboram o seguinte: vamos vencer. Vamos vencer e vamos ficar a 2 pontos do Palmeiras. Palmeiras que empatou ontem contra o Cruzeiro. Assisti a partida, foi um jogo até bacana, uma trocação lá e cá, lá e cá, lá e cá. Mas, cara, tanto o time do Cruzeiro quanto o time do Palmeiras deixaram sinais claros para mim. Eles, na boa, não tem elenco não, filho. Não tem elenco não. Quando o Cruzeiro começou a tirar os caras, começou a substituir, o time praticamente morreu. Entrou um menino ali no segundo tempo, cara, um atacante, no lugar do outro lá que fez o gol. Muito fraco, o menino errou tudo que podia errar. Isso por parte do Cruzeiro. E o time do Palmeiras a mesma coisa, cara. Se tu não tem Flaco Lopes, se tu não tem sei lá, cara, Andrés Pereira, qualquer coisa do tipo, não existe Palmeiras, velho. Não existe Palmeiras. Então, nesse quesito aí, quando a gente faz esse grau comparativo, o Flamengo tá muito bem na fita. A verdade é que o Palmeiras não vence há 3 jogos, são 3 empates seguidos, deixaram para trás 6 pontos e hoje o Flamengo está a 5 pontos atrás. Vencendo o Atlético vai a 2 e no sábado que vem, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, a gente assume a liderança do campeonato com uma rodada a menos ainda, entendeu? Um jogo a menos a ser disputado, ou seja, Flamengo, aliás, um jogo a mais a ser disputado, né? A nomenclatura correta é essa aqui: Flamengo tem um jogo a menos e, aliás, é difícil, né? É mais ou menos, depende do ponto de vista. Sei que o Flamengo pega o Mirassol, tá? Porque tem gente que fala menos, tem gente que fala mais. Eu fico nessa dúvida aí. Mas o Flamengo depois tem o Mirassol para poder abrir vantagem frente ao Palmeiras. Essa que é a grande cerne da informação. Vamos falar sobre esse jogo, meu palpite, análise tática, mas também tem notícias. Mas antes de começar a soltar as notícias que são interessantíssimas para o Flamengo, quero pedir que vocês dêem um like no vídeo, que vocês compartilhem o material nas suas redes sociais. Peço que vocês se inscrevam no canal Fla Cegueta. Estamos pertinho dos 11k de inscritos aqui no canal, então se inscreva para ajudar a bater esse número o mais rápido possível. Comenta comigo acerca dos assuntos abordados no vídeo, já deixa o teu palpite, quanto é que vai ser Flamengo Atlético Paranaense. Enfim, gente, dá essa moral, valeu? Tem o clube de membros, para quem puder assinar o clube de membros, é importante que você seja membro, dá aquele impulsionamento financeiro pro canal. Tem o hype, tem os produtos que ficam linkados, enfim. Eu sempre coloco um produto, tá? Porque chama atenção, uma camisa maneira do Flamengo, qualquer coisa que o valha. Então olhe bem o produto, gostou, achou bonito, dá uma clicada e compra, é sempre coisa baratinha, baratinha. E outra, se você não quiser comprar o produto que está descrito no anúncio, você clica no link do mesmo jeito e navega pela plataforma, né? No caso Mercado Livre, o Shopee, e ali você vai encontrar outros produtos. Fazendo suas compras, você ajuda o canal com uma certa porcentagem, valeu? Que entra aqui pra gente, fazendo a compra pelo link que tá no vídeo. Então, de qualquer forma, quer comprar alguma coisa, entra pelo link, valeu, gente, que tá no vídeo aí. Muito obrigado. Vamos lá, falar de Flamengo. Falar de Flamengo, porque falar de dinheiro é bom, mas falar de Flamengo é muito melhor para quem tem dinheiro, né, na verdade, coisa que eu não tenho, infelizmente, mas ok. Uma hora a coisa vira. Bom,
Corinthians, Neneca e Flamengo, o que tem a ver? Pô, o Corinthians anunciou aí que vai facilitar uma saída do Hugo depois da Copa do Mundo, né? O Hugo quer deixar o Corinthians. Só que os valores assustam de forma absurda. O Corinthians também, na minha opinião, tá pedindo, cara, coisa surreal. 13 milhões de euros para começar a conversa é um absurdo, é mais de 77 milhões de reais, né? A venda do Neneca. Só que o Flamengo tem nada a ver com isso. O Flamengo tá até a cavaleiro e o Flamengo tá torcendo que ele seja vendido por esse valor. Por quê? Somos donos de 40% do goleiro. O Flamengo vendeu 60% pro Corinthians. Se por acaso o Corinthians vender por esse valor de 77 milhões, o Flamengo pega pra lá de 30 milhões. 33, 35 milhões de reais. Cara, vamos lá. A venda do Neneca pro Corinthians foi absurda. Foi ridiculamente sem propósito. O Flamengo empresta ele por 1,5 milhão de reais. Depois o Flamengo pega mais algumas parcelas, né, que o Corinthians tem que pagar. Somando tudo, foram 7,5 milhões de reais. Isso durante o período de empréstimo que o Corinthians pagou para o Flamengo. Quando terminou o período, a obrigatoriedade da compra bateu as portas do Timão. Eles tiveram que comprar e eles pagaram mais 4,5. 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11, mais meio para cá, meio para 12 milhões. Flamengo vendeu o Hugo para o Corinthians por 12 milhões de reais. Essa foi a bagatela. Absurdo, né? Aí o Flamengo depois vai no mercado, antes manda embora o Matheus Cunha, vai no mercado, traz um André Ventura que para mim é muito inferior ao Neneca. Mas não tenham dúvidas disso. É muito inferior. E é um goleiro que nem é usado. Ou seja, vendemos o Neneca por uma mixaria, gastamos um dinheiro considerável com o Andreu, ficamos com 6 por meia dúzia. O Andreu nada mais é do que um Matheus Cunha que veio lá de Portugal, que estava em Portugal, e ponto final. E ponto final. Então, gente, a gente tem que torcer. Tem que torcer para que o Corinthians realmente venda o Hugo e o Flamengo recupere 30 e tantos milhões sobre isso. Aí tu pega 35, vamos supor, mais 12, 47. Então o Flamengo ao todo teria faturado 47 milhões de reais na venda do Hugo. Aí vale, tá? Do contrário, o negócio ficou muito ruim. Mas tá aí a informação. Corinthians botou o Neneca no mercado. Yuri Alberto também está no mercado e assim as coisas vão acontecendo. Para falar, seguir nessa seara corintiana, o Neto, o apresentador Neto, falou uma bobagem, cara, se superou. Se superou. Quando a gente acha que o Neto já bateu no teto das idiotices, desculpa eu falar assim, mas é um termo bem claro, não tem como ser diferente. Cara, ele se supera. Ontem, sexta-feira, na verdade, o Neto disse o seguinte: a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil prejudicou muito o Palmeiras. O Palmeiras tem que botar a boca no trombone, tem que reclamar, porque o Flamengo prejudicou demais o Palmeiras. Sacanagem que o Flamengo fez. Cara, o Neto diz o seguinte: Flamengo com a eliminação vai ter mais tempo para treinar e assim vai ter muito mais chance de ser campeão brasileiro e da Copa Libertadores, enquanto o Palmeiras terá o calendário cheio. Olha o argumento estúpido do Neto, cara. O Flamengo teria aberto mão da Copa do Brasil para ter as 7 datas livres e assim tomaria vantagem sobre Palmeiras. Cara, o Flamengo tá pensando em Palmeiras, Neto. Pelo amor de Deus, cara, nós, Flamengo, temos o nosso senso de comprometimento conosco mesmo. A gente não quer saber de Palmeiras, a gente não quer saber de Cruzeiro, a gente não quer saber de Galo, a gente não quer saber de ninguém, cara. A gente quer saber da gente. O Flamengo faz suas movimentações por si próprio, não pensando no outro. E ponto final. O BAP que fica meio que bicando a Leila, porque ambos têm ali um flertezinho interno, seja lá o que for. Pô, pelo amor de Deus. Mas do contrário, meu irmão, Flamengo é Flamengo e a gente pensa somente na gente. Nossa eliminação veio de forma vexaminosa, vexatória, a gente fala isso o tempo todo. Mas é questão nossa. Não foi por causa de abrir data para Palmeiras, pensando em Palmeiras. Então o Neto, ele se supera, cara. Mas eu penso o seguinte, é personagem, né? Quando ele fala isso é pra ganhar mais mídia, mais ibope, bababá, e continuar com a pecha lá do personagem doente mental apresentador. Essa é que é a questão. Vamos avançar. O Rodrigo Matos, colunista do UOL, que trabalha com finanças do esporte, falou aquilo que eu falei antes. É impressionante como falar de futebol é a coisa mais simples que tem. O que eu disse para vocês? A eliminação precoce do Flamengo na Copa do Brasil representaria, no final das contas, um prejuízo, né, na verdade, de para lá de 30 milhões, podendo chegar a 35 milhões.
Falei isso para vocês, porque não é só a premiação das fases conquistadas. Isso eu coloquei o Flamengo caindo numa eventual semifinal, não digo nem final. Se o Flamengo chegasse à final, pelo menos 70 milhões estavam garantidos. Mas chegando numa semifinal, o Flamengo abre mão de pelo menos 35. Porque são os valores das premiações e a bilheteria dos jogos no Maracanã. Os jogos com o mandante, nas oitavas, nas quartas e na semi. 3 bilheterias. 3 bilheterias mais o valor das premiações por avançar, fase a fase. Daria papo de 35 milhões. Cantei essa pedra bem antes e ontem o Rodrigo Matos foi lá e falou. É isso, gente. Infelizmente essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Não é porque o camarada é famoso que ele é o dono da verdade. Falar de futebol é a coisa muito mais fácil que tem. Vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense, pois realmente é o que interessa para hoje, né, cara? Para hoje. Mercado do Flamengo, vamos lá. Saída de jogador, chegar de jogador, fica para um outro conteúdo. Chamou a atenção nos relacionados para logo mais a ausência do De La Cruz, e a ausência do Eric Pulgar e a ausência do Plata. Olha como é que o GE também despropositado. Não dá para confiar em ninguém. Nós temos que ter nossas próprias convicções. O GE cravou Plata como ponta direita para o jogo de logo mais. Plata nem relacionado foi. Eu sabia que ele ia ser. Falei para vocês, Plata nem viajou, nem vai viajar. Nem viajou, nem vai, só Deus sabe quando. Tá com problema físico. Problema muscular. Ele tá sentindo esse problema, já não é de hoje. Já tem 2, 3 jogos atrás que ele vem sentindo. Não viajou, então o Plata tá fora. O Eric Pulgar tá confirmado como titular. Eu fui cair nessa esparrela, botei um vídeo ontem falando sobre isso. Baseado na informação do GE. Me ferrei, me lasquei. O Pulgar nem viajou. Como não tem Jorginho Evertora hoje, o Flamengo vai fazer o conjunto de volantes com Pulgar e De La Cruz. Nenhum nem outro viajaram. De La Cruz também tá fora. Só que chamou a atenção a ida do Saul. Cara, o Saul reclamou da grama sintética, e o Saul ainda parece que tem restrições com relação à cirurgia que ele fez no tornozelo esquerdo. Então, pode usar o Saul hoje? Pode, mas deve não. Se não pode, nem deve, aliás, se pode, mas não deve usar o Saul, por que não levou o De La Cruz, que pode, mas não deve também? Qual a diferença de um para o outro se as restrições físicas são as mesmas? Então eu senti falta da relação do De La Cruz para esse jogo, me causou surpresa. Então, temos problemas para formatar o meio-campo do Flamengo. Mas o alento é isso aqui, a presença do Lucas Paquetá. Há rumor de que ele pode jogar 45 minutos. Aí o que tu faz? 45 inicial, 45 final. Eu coloco nos 45 iniciais. Começa jogando, vê até onde vai que ele resiste até os 15 do segundo tempo, né? Contribui, Flamengo abre um placar, mete 2 de vantagem, tá resolvida a nossa fatura, né? Então eu coloco o Paquetá. Também tem a presença do menino Luiz Felipe, volante da base, sub-20, que é bom jogador, todo mundo fala bem desse menino e ele está relacionado. Então tá aí um pequeno respiro, uma aposta que deve jogar ao lado do, imagino, Paquetá. Paquetá, dupla de volante para hoje deve ser Paquetá e Luiz Felipe. Paquetá, Luiz Felipe, Carrascal no meio. Luiz Araújo na direita, Lino na esquerda e Pedro ou Bruno Henrique centralizado. Imagino que seja o Pedro, né? Então, sim, basicamente Flamengo. Vou tentar escalar, apesar de todos os problemas. Vamos lá. Rossi no gol. Voltamos com... tem essa dúvida aqui, pendurados. Varela, Léo Pereira e Samuel Lino. Aí qual é a questão? Preserva para não tirá-los contra o Palmeiras ou bota para jogar e corre o risco de perdê-los contra o Palmeiras? Lino, Léo Pereira e Varela. Cara, eu penso o seguinte: os 3 são essenciais para a vitória do Flamengo hoje? Não são. Contra o Atlético Paranaense lá na Arena, dá para o Flamengo jogar com o Royal. Não precisa do Varela. Dá para o Flamengo fazer uma zaga com Danilo e Léo Ortiz, ou Vitão e Léo Ortiz, que eu até prefiro. Dá. Vitão e Léo Ortiz com Pereira no banco, sendo usado em caráter emergencial. Dá para o Flamengo colocar o Cebolinha para comer, ou o Bruno Henrique como ponta. Eu colocaria Bruno Henrique na ponta esquerda e Pedro centralizado. Perfeito, não tem formatação melhor. Então, nesse caso, como esses 3 jogadores não são fundamentais para uma boa performance do Flamengo, eu não uso, tá? Varela, Léo Pereira e Lino, deixa tudo no banco. Se houver uma emergência, tiver que entrar, eu coloco, aí corre o risco. Porque, querendo ou não, são os titulares, né? São os considerados titulares e é melhor que estejam prontos para enfrentar o
Palmeiras. Mas considera que tem Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Libertadores quarta-feira. Se esses caras entram e se lesionam, também é isso, cara. O futebol, ele trabalha com imponderável. E o se no esporte não existe, tá certo? Se fizer isso, se fizer aquilo, não existe. Mas também ninguém tem bola de cristal, então tudo é uma incógnita. Na verdade, tudo são escolhas e apostas. Eu apostaria nisso. Varela fora, Pereira fora e Lino fora, até porque entra Bruno Henrique na ponta esquerda, que joga bem demais nessa função, entra Ortiz com o Vitão, eu quero ver o Vitão jogando, chega de Danilo, tá na hora do Vitão assumir esse primeiro posto pós-reserva ali, né? E vamos com o Royal, que tá bom pra caramba também. Então, o meu Flamengo pra logo mais seria esse aqui, ó: Rossi, Royal, Vitão, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Alexandre ao banco pra você. Ayrton Lucas, Paquetá, Luiz Felipe, Carrascal. Olha isso, cara. Ou Paquetá e Saul e Carrascal. Bota o Saul. Se tem condição de jogar 45, vai com o Saul também. Paquetá, Saul e Carrascal. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, tá? É isso. Aí vamos lá. Porra, Paquetá não resiste 45, nem o Saul resiste. Aliás, Paquetá não resiste 90, nem Saul resiste 90. Como é que faz o meio campo? Tira Paquetá, bota o Luiz Felipe, tira o Saul, avança o Léo Ortiz. Aí aí sim, aí é quando você traz o Léo Pereira de volta do banco pro jogo. Avança o Ortiz para fechar ali a volância, é o improviso que tem que ser feito, porque não tem outra escolha. E pronto. E pronto. E como é que fica a parte ofensiva? Ah, pô, peraí, o Luiz Araújo tá mal? Pô, infelizmente, tu faz o seguinte então, gente. Bota ali o Carrascal, tira ele, puxa o Carrascal pra ponta, traz o Cebolinha pro jogo, bota como falso 10 e Bruno Henrique cansou? Tira o Bruno Henrique e bota o Lino. Aí é aquela coisa. Pode tomar o cartão, mas é necessidade. Bota o Lino. Ah, Pedro morreu durante o jogo. Ah, cara, sinto muito. Pedro sai e vamos colocar o Wallace que tá relacionado, que é o que tem pra hoje. Então, soluções tem. Soluções tem, é só um jogo de futebol, são 90 minutos, numa grama onde o Flamengo, embora assuste essa coisa de grama sintética, o Flamengo joga bem. Qualidade técnica do nosso time é muito superior. Abri o vídeo falando sobre isso e termino falando sobre isso. Então, qualquer time que entrar em campo, a gente entra como favorito. Basta chancelar esse favoritismo. Valeu, nação. Então é isso. Muito obrigado. Deixa teus palpites. Meu palpite é Flamengo 2-0. Vou manter o mesmo palpite que eu falei ontem nas lives dos amigos. E eu falei 1-1. Deu 1-1, Palmeiras e Cruzeiro. E agora 2-0 Flamengo. E desse modo a gente fica a 2 pontos do porco e assumimos a ponta do Brasileirão na próxima rodada, sábado que vem. Quero a tua opinião e tamo junto. Muito obrigado, saudações brunegras e até a próxima. Valeu.